Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Filho e o Guilherme da Casa de Artistas me mandou perguntas e eu vou respondê-las todas. Tudo bem? Então tudo bem. Sigamos. Você é um dos poucos humoristas do Brasil que já viajou por todo o país. Está desde 2008 com seu show solo e também está acompanhando esse crescimento no humor no Brasil desde o início, afinal um dos precursores. Olha lá! O que você destaca como diferente hoje do que era feito 10, 15 anos atrás? Quais as dificuldades que você enfrentou lá na época da fundação do Clube da Comédia Stand-Up e que hoje já foram sanadas? Então, 2005 a gente criou o Clube da Comédia Stand-Up, que foi o primeiro movimento de stand-up real no país, assim. Tinha gente que fazia antes, mas não teve uma galera que se juntou e falou, vamos aí fazer? A gente junto lá com o pessoal do Rio de Janeiro, né, que era o Comédia em Pé. E acho que a maior dificuldade era justamente essa, porque ninguém tinha ouvido ainda aqui no Brasil, era muito difícil. Quer dizer, não que ninguém, mas não era familiarizado o termo stand-up comedy. Você falava, as pessoas não entendiam. O que é? Ah, é um show de stand-up, mas o que é? Esse tipo de falar, tipo, contar, mas é piada, é Ari Toledo. Era uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem o que era a apresentação e fazer com que elas fossem assistir para elas finalmente entenderem o que a gente estava fazendo. Então acho que foi a primeira coisa, assim, porque a gente tentava falar, sabe aquele humor americano, em que o cara sobe numa audiência e fica ali com o microfone falando umas piadas. Não tem graça nenhuma. Por quê? Porque era um humor americano que a gente tinha mais, né? A gente via isso em filme. Que é um humor, ainda mais quando é dublado, ele perde muito, né? Então, a pessoa, como não tem identificação nenhuma com a cultura, com as tradições dos Estados Unidos, achava que aquilo era muito sem graça. Completamente diferente de hoje, né? Que você fala stand-up, as pessoas sabem o que já é um tipo de humor muito mais identificativo com o que a gente tem. Tem toda uma tradição, a gente já tem uma tradição, já tem uma coisa que muita gente já ouviu falar, inclusive, né? É difícil você encontrar alguém que não tenha ouvido falar. Pelo menos aqui no centro, nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador e tal. É difícil. O que tem é muita gente que sabe o que é stand-up porque assiste pela internet, mas que nunca foi assistir ao vivo. Isso tem bastante. E uma coisa que eu achei muito maluca que aconteceu na época foi que acho que o stand-up ele foi num crescendo, mas quando o CQC aconteceu, o CQC disseminou a coisa toda, né? E foi muito louco porque a Ana Hickman começou a fazer um quadro no programa dela na Record, que era sobre stand-up comedy. E eu lembro que, acho que no primeiro ou segundo programa, para explicar, teve um vídeo em que mostrava eu, o Danilo e o Rafinha. E falava que era stand-up e tinha trechos do nosso show e tal. Eu achei aquilo muito incrível, porque a gente estava no auge do CQC, uma outra emissora concorrente, e eles usaram esse material para poder explicar uma coisa deles. Eu achei isso muito legal porque ajudou realmente. E foi legal ser referência ali para aquelas pessoas que estavam começando a assistir aquele quadro. Então isso foi uma coisa muito legal. Então acho que essa é a principal diferença que eu vejo, assim, do que estava antes e o que tem hoje. Acho que a segunda diferença que eu vejo é a estrutura. Hoje em dia a gente é mais estruturado. Estruturado que eu digo para se apresentar, né? Como as pessoas já sabem mais o que é stand-up, então elas já sabem como funciona, como ela deve montar um cenário de stand-up, né? O palco, o microfone, que não tem muito segredo, mas a pessoa já sabe. Apesar disso, apesar dessa estrutura, é impressionante como vários comedies tradicionais estão fechando, né? E nem por causa da pandemia, antes já. Beverly Hills fechou, o Ao Vivo fechou, o Comedians não existe mais, o Mr. Blues, que lá atrás nem o prédio existe, o Bleecker Street também tem lá o prédio, mas mudou de nome, não teve mais nada de stand-up lá. Muita casa que era muito antiga, o Honda Hall, que nem era tão tradicional, mas também era uma casa de humor importante, fechou. Então isso é muito maluco também, né? Claro que tem essa pandemia, mas já estava acontecendo isso antes, então o que deveria estar uma coisa muito estabelecida já, meio que quase que enraizada, uma coisa natural, uma coisa que fosse da noite da noite paulistana mesmo, não, né? Isso é muito maluco, assim. E eu não sei como vai ser depois disso tudo também. É difícil pensar porque... Nem por conta da pandemia. O que eu quero dizer é que nos Estados Unidos, eles têm uma tradição tão grande que tem casas de meio século lá, sabe?
e que as pessoas conhecem, que vão e que não querem nem saber direito qual é o humorista que está se apresentando. Elas querem ver, ter a experiência ali de beber uma cerveja e dar umas risadas. Que é uma outra coisa que eu vejo de diferente também, porque lá naquela época, eu posso estar errado, mas eu sinto que tinha uma coisa, tinha também essa coisa de mais do ídolo, mas tinha uma coisa mais da noite, sabe? As pessoas iam assistir o Clube da Comédia atrás da gente, obviamente, mas elas reagiam muito bem a quando ou eu, ou o Rafinha, ou o Danilo, ou qualquer um de nós não tivesse lá. As pessoas preferiam, sempre tem as suas preferências, mas essa coisa de curtir o stand-up eu acho que é mais forte. Hoje em dia, eu acho que tem grandes nomes e as pessoas curtem mais os grandes nomes do que a cena, vamos dizer assim. Então eu acho que a gente tem ainda um caminho para andar para pavimentar a cena mesmo, sabe? O que é louco, porque a gente tá falando de 15 anos e isso não aconteceu ainda. Eu acho que é isso, acho que essas são as grandes diferenças que eu sinto, assim. Acho que familiaridade e essa estrutura para se apresentar, porque antes a gente apresentou em pizzaria, o cara nem colocou microfone pra gente, achou que a gente ia falar porque é ator. Não, ator não precisa de microfone, sabe essas coisas? Essa diferença, assim. Ah, e uma outra coisa também que eu acho que mudou um pouco, mas não tanto quanto poderia, é que as pessoas ainda confundem, apesar de já ser um termo mais estabelecido, ainda confundem, acham que os barbichas é stand-up, ou sei lá, acham que é o que a gente faz é improviso só, e não necessariamente, né? Aí o Guilherme aqui pergunta também, eu te assisti atuando em Caros Ouvintes, em uma faceta muito diferente de stand-up. Caros Ouvintes era uma peça de teatro que teve aqui em 2015 e 2016 em São Paulo, e era uma peça que contava o fim da era do rádio, o começo da era da televisão, assim. Então não tinha nada de stand-up, eu era um personagem, eu era o Eurico, e eu tava muito mais, na verdade, no que eu gostaria de fazer, não que eu não gosto de fazer stand-up, mas no que eu me propus na minha vida, que é ser ator ali, do que no stand-up. Isso é muito maluco, né? Porque eu me projetei querer ser um ator e virei um humorista, né? Mas isso, na verdade, é diferente do stand-up, mas não é diferente do que eu gostaria, né? Eu tava muito em casa ali fazendo isso. Aí ele continua, inclusive a sua carreira como ator começou bem antes do stand-up. Exatamente. De alguma forma, os dois estilos se complementam como forma de atuar, como a forma como atuar te ajuda no stand-up. Eu lembro que quando eu comecei, lá atrás, lá no começo do clube, o Danilo Gentili chegou pra mim e falou assim, pô, tô fazendo aí uns cursos de teatro e tal, fazendo umas aulas e tal. Falei, mas por quê? Não, porque eu te vejo no palco, você é mó desenrolado, e eu queria estar mais à vontade. E realmente, o Danilo era meio travado no começo, mas era um travado não quieto, travado mesmo. E eu não sei se isso ajudou ele efetivamente, mas a mim ajudou bastante, porque esse tempo de estrada no palco, acho que me dá mais liberdade no palco, até pra usar o palco. Às vezes você tá num teatro gigantesco, né, o palco também é grande, então você tem que... Quer dizer, eu acho, né, que fica melhor quando você usa todos os espaços, né. Porque eu acho que um dos segredos de fazer stand-up é você estar à vontade. Quanto mais à vontade você tá, melhor. Tanto para quem te vê, quanto para você também. Se você tá ali meio duro, meio travado, isso acontece um pouco quando a gente vai testar texto novo, né? A gente fica meio... Se a gente deixa isso transparecer, eu acho que quem tá vendo percebe e aquilo começa a ficar meio estranho. Então, acho que isso me ajudou, assim. Essa experiência de palco me ajudou a subir. Era como se eu fosse fazer mais alguma coisa. Apesar de... Mais uma coisa que eu digo, mais uma peça. Apesar de que alguns atores chegaram pra mim já, vários na verdade, falaram, eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Cara, é muito culhão subir e ficar 1 hora falando. Né, é louco porque eu usei a minha expertise de teatro pra me ajudar no stand-up. Mas é uma linguagem que assusta os atores, porque os atores são acostumados muito com uma forma ali, né, muito lapidada e tal. Mas isso me ajudou sim. E a última pergunta é, você está sempre envolvido em projetos de sucesso, desde o CQC em 2008. Qual foi o projeto que você achou mais desafiador em ter realizado? Eu acho que o próprio CQC, sabia? Porque o CQC, na época, eu passei todos os patamares que eu pudesse passar no programa. Desde fazer matériazinha
sei lá, de lançamento de Playboy até matéria política, apresentar o programa e tal. Aí teve um momento ali que eu apresentava o programa, foram 2 anos ao vivo, e eu fazia o Proteste Já. Então eu gravava praticamente todos os dias, assim. Final de semana, de vez em quando, não. Mas era muita pauleira. Às vezes eu gravava segunda-feira o dia inteiro e ia à noite pra apresentar o programa ao vivo ainda. E era uma época que, putz, eu ia às vezes almoçar 5 horas da tarde. Então foi uma época muito desafiadora, porque era uma coisa muito nova pra mim, porque era uma coisa que eu não sabia fazer, eu não sou jornalista, nunca tinha feito televisão. Fazer, né, uma ideia de stand-up no meio de uma pergunta, isso é muito... Você tem que pensar rápido demais e às vezes não dava, né? Pela coisa em si. Então é desafiador nesse sentido. E pela coisa, acho que o CQC e o que girava em torno, sabe? Que é isso que eu tô falando, lidar com a falta de tempo, não poder ver muito meus amigos, não poder ficar muito em casa, não poder descansar tanto, sabe? Porque não dava realmente pra parar. Então acho que foi o projeto mais desafiador, porque foi divisor de águas, assim. Depois dele as coisas acho que ficaram mais fáceis, porque as pessoas me reconhecem mais, elas sabem de onde eu vim, sabem o que eu posso fazer, então isso facilitou a minha vida. Acho que é isso, senhor Guilherme. Acho que é isso, senhoras e senhores do Casa de Artistas. Muito obrigado, espero que tenha sido útil isso aqui. Se não foi, vai aparecer alguém em breve que vai ser mais útil que eu garanto. Até mais.